Olá, bem-vindos ao canal. Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Hoje eu vim trazer um tema interessante para o vídeo de hoje, né? É um dos meus primeiros vídeos aqui no YouTube. A gente vai falar um pouco sobre o despertar da consciência. Mas o que é o despertar da consciência, né? Antes de falar de despertar da consciência, a gente precisa entender melhor o que é a consciência, né? E vários autores têm passado por esse tema ao longo da história humana e a neurociência contribui bastante, ainda assim tem muito a se buscar, a se estudar sobre isso. Charlie! Desculpa, gente. Vovô tá gravando. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a consciência não é um sistema isolado, né? Ela é um organismo, né? Consciência ela, como que eu posso dizer, ela ordena, trabalha com todo o organismo, né? A gente tem nossas funções, né? Os nossos sistemas simpáticos, parasimpáticos, né? As nossas funções que a gente não tem consciência, que a gente não faz conscientemente, como o processo de digestão, como o processo de piscar o olho, ou outros processos como a salivação para deglutir melhor a comida, né? Entre outros, né? A segunda coisa que a gente tem que pensar quando se fala de consciência é sobre identidade. A gente costuma muito ouvir no meio acadêmico, né, na faculdade, na pós, que a nossa identidade é formada pelo meio que a gente vive. Então, assim, ressalvas, eu concordo, mas não totalmente, né? Tenho minhas ressalvas, né? E cada escola da psicologia vai pensar isso de uma forma, né? Então, a gente vê, por exemplo, que o meio constitui o sujeito e o sujeito constitui o meio, né? E se a pessoa vive num sistema opressor, provavelmente ela vai se tornar uma opressora, né? Isso dizia Karl Marx e até mesmo Freud pode ressaltar isso quando ele fala do sistema de projeção, né? Aquilo que a gente tenta reprimir em nós, né? A gente tenta recalcar, né? Porque a gente não dá conta de um sistema tão opressor realmente, né? De uma vida onde você tem que, muitas vezes, na realidade, ter dois empregos para se sustentar, pegar trem lotado e passar desaforo com o chefe, e num sistema onde os meios de produção, onde a produção é desenfreada quase assim num sistema desesperador assim. Mas isso não é o tema de hoje, né? O nosso tema é sobre a consciência. Então a gente falou que a identidade é composta pelo meio e o meio constitui o sujeito, né? Então, Charlie! Desculpa, gente, é meu gato. Vocês vão escutar bastante ele, porque ele é filhote ainda. Apesar desse rugido dele, ele é filhote ainda. E ele gosta muito de janela, né? E quando a gente não tá na janela com ele, ele dá esses showzinhos dele. Mas não tem problema, a gente focando aqui, o importante é passar conhecimento, trazer reflexão. Voltando à questão da identidade, é uma coisa meio que amorfa, né? Porque ela está sempre em construção. A gente não fala que eu sou algo, a gente
está sendo algo, né? Isso dialoga muito com a ideia de aqui agora, né? Da nova era, do esoterismo, né? Que também é um tema que a gente vai discutir bastante no canal. Outra coisa bastante interessante de se propor, de se entender, quando a gente se fala em consciência, sobre o inconsciente, né? Os neurocientistas hoje em dia, eles encaram o inconsciente de uma forma que se chama novo inconsciente. Não é o mesmo inconsciente de Freud, é um novo inconsciente. O que ele propõe esse novo inconsciente? É um estado de alerta, de não apenas de vigília, mas é um estado onde você está, por exemplo, eu estou aqui montando esse vídeo para vocês, mas ao mesmo tempo o gato tá miando lá atrás, tem um carro passando na rua e o meu inconsciente consegue processar muito essas informações. Tanto que é tão rico de conteúdo quando a gente está numa sala terapêutica, numa análise, numa hipnose, os detalhes, né, da questão envolve o trauma, né? Isso também é uma graduação à parte. Mas, voltando, enquanto a nossa consciência, ela capta muito pouco em relação ao inconsciente, né? Ela capta, ela consegue focar em muita pouca coisa em relação a... os neurocientistas colocaram em megabytes, em bits, né? É muito pouco em relação ao inconsciente. O inconsciente consegue perceber muito mais coisas do que a nossa própria consciência, né? Outro tema importante para a gente destacar que é o hard problem da neurociência hoje em dia, né? E de uma ampla gama de estudos, né? Que é como que os processos químicos e as atividades neurais, a atividade elétrica do cérebro produz o pensamento, produz o sentimento, né? E isso é uma questão que não é respondida tão facilmente e ainda não se chegou a tal conclusão e o que a gente tem é algumas teorias para discutir sobre isso, né? Eu particularmente eu acredito no interacionismo, né, mente e cérebro, né, que os dois estão ligados. Porém, Descartes, quando ele fala, até mesmo Platão e Descartes, quando ele separa essa coisa da substância, do imaterial com o material, do cérebro físico com o cérebro, digamos assim, metafísico, mais sutil, mais aquele que está relacionado à nossa consciência, né? Existe o pensamento platônico e também conversa com o do pensamento iluminista de Descartes, né? Que pensa o cérebro como uma dicotomia, ou seja, o cérebro existe independente da mente. A mente é uma substância que ocupa esse cérebro, né? Porém, existem também aqueles que são, como eu disse, interacionistas, como o John Eccles e o Karl Popper, né? Que eles propõem que a mente e o corpo são duas entidades diferentes em si, mas elas interagem uma com a outra, né? E antes que o vídeo fique muito longo e a gente não chegue no patamar ou no objetivo do que eu queria tratar no vídeo, eu vou falar o que eu penso sobre isso. Eu acredito
que a mente e o cérebro sim são interacionistas, né? Eu acredito nesse interacionismo, mas eu acredito ainda além, né? Eu acredito que diante de todo esse cenário que é biológico, sociológico, antropológico também, né? A gente vai vendo, vai aprendendo através das culturas, a gente vai formando grupos, né? Isso vai ajudando a formar a consciência, né? Para que até mesmo para que a gente possa ter ganhos, né? Com uma amizade, com uma parceria, né? Isso também é uma questão evolucionista, como diz o Darwin, né? Como propõe a teoria do evolucionismo. Só que eu particularmente, eu tenho minhas teorias e meus próprios pensamentos em relação à consciência e o que é a expansão da consciência, né? Para mim, consciência é um fragmento de uma coisa maior, né? Que você pode entender como mônada, né? Mônada seria algo bem maior, onde abriga uma série de mentes, uma série de corpos que vão descendo, 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 até formar o corpo humano, até formar a mente humana, a psique humana, né? E eu acredito muito nessa ideia de mônada, mas eu não acredito apenas na ideia de mônada como esse total maior. Eu acredito que existem mônadas, né? E eu acredito muito na ideia de que a consciência se dá a partir da troca, né? Ou seja, a gente o tempo todo está interagindo, né? Isso dialoga muito com a física quântica, né? Quando se refere à posição do observador, que isso interage, se a luz vai ser fóton, vai ser uma partícula de luz ou vai ser uma onda de luz, né? Então essa posição do observador é bastante importante na física quântica e em toda a, a trajetória dos vídeos que aqui eu vou colocar aos poucos, né?